Fala pessoal, eu sou o Henry E eu sou o Enzo. e esse é o canal Racing Bros. Durante a história da Fórmula 1, nós tivemos inúmeros acidentes que ocorreram durante os finais de semana de Grande Prêmio. Então, para esse vídeo, a gente selecionou 3 acidentes que tiveram um grande impacto de força G. Então, se você se interessou nesse vídeo aqui e clicou nele, deixa o like e se inscreve no canal para continuar acompanhando nossos vídeos. Então vamos começar aí pelo acidente do Romain Grosjean, que aconteceu no GP de Bahrein de 2020. O piloto francês sofreu um impacto de 67 G quando colidiu num guarda-reio. O Grosjean tentava ultrapassar o piloto russo Daniil Kvyat. Eles acabaram se tocando e o Grosjean acabou indo direto para o guardrail. O carro rompeu a estrutura de aço do guardrail e se partiu ao meio. E depois disso ainda pegou fogo. O Grosjean demorou quase meio minuto para conseguir sair do carro, pular o guardrail e encontrar o carro médico do outro lado. E você pensa, né, meio minuto ali dentro do carro pegando fogo, foi um milagre o cara ter sobrevivido a esse acidente. Inclusive, durante esse tempo, o Grosjean falou, né, eu acho que foi no Drive to Survive ou alguma entrevista, ele falou que só pensava na esposa e nos filhos dele nesse momento e que ele precisava sair de lá para ver eles novamente. Após o acidente, a investigação apontava que ele estava a 241 km por hora na hora da colisão com o Kvyat. Na hora da colisão, o carro partiu ao meio e junto com ele o tanque de combustível também. Assim, o combustível se inflamou e começou a pegar fogo na parte traseira do carro e com isso o fogo foi se alastrando para a frente do cockpit. O Grosjean, com o carro pegando fogo, ficou com o pé esquerdo preso e ele só conseguiu sair depois de tirar a sapatilha. Depois disso, ele ainda teve que remover o descanso de pescoço e o volante para poder sair do carro. Mesmo após o susto, o acidente, toda a comoção que teve na pista naquele momento, os pilotos, né, e todo o público esperava algo muito pior. No final das contas, o Grosjean só saiu com queimadura nas mãos. Essa acabou sendo a sua última corrida na Fórmula 1 porque ele não renovou o contrato com a Haas para 2021 e hoje em dia ele está correndo na Indy. Alguns meses depois, os restos do carro carbonizado foram colocados em exposição na cidade de Madrid. Agora a gente vai falar de um piloto que tinha potencial para ser um dos grandes, mas o que acabou tirando ele desse patamar foram os diversos acidentes que ele acabou sofrendo durante a carreira dele. A gente está falando de Robert Kubica, o piloto polonês, que até alguns anos atrás ainda corria pela Williams, mesmo com uma das mãos fraturadas. O Grande Prêmio do Canadá de 2007 aconteceu no circuito Gilles-Villeneuve, na cidade de Montreal, no dia 10 de julho de 2007. Era a 7ª corrida da temporada e o piloto Robert Kubica da BMW Sauber vinha até então tendo uma boa temporada. Ele tinha bons resultados, mas ainda sem uma vitória. Durante a 27ª volta da corrida, o Kubica ele tentava ultrapassar o Kimi Raikkonen da Ferrari. O Kubica estava em 4º lugar e o Raikkonen em 3º. O acidente aconteceu na parte final do circuito, onde os pilotos entram em uma reta curva rápida à esquerda. Bom, ali o Kubica acabou perdendo o controle do seu carro. Quando o Kubica perdeu o controle, o carro virou e foi projetado de uma forma violenta para as barreiras. O impacto foi enorme. Durante o impacto, o carro praticamente se desintegrou, com a parte traseira se partindo e o monocoque, que é a célula de segurança onde o piloto fica, sofrendo diversos danos, mas que protegeu a integridade do Kubica. E a parte mais impressionante do acidente foi que, mesmo com um impacto enorme, o Kubica saiu apenas com alguns ferimentos leves. A estrutura da segurança da Fórmula 1, com uma célula de sobrevivência, feita basicamente de carbono e titânio, desempenhou um papel fundamental para a sobrevivência do Kubica nesse acidente. Além disso, os outros dispositivos de segurança, como o HANS, que é o Head and Neck Support, que limita o movimento da cabeça e do pescoço do piloto, também foi fundamental para manter o Kubica vivo, pois reduziu o balanço e o impacto e evitou causar danos maiores. E o que mais assustou nessa cena foi ver os pés dele expostos para fora do carro. O Kubica foi imediatamente levado ao centro médico do circuito, mas ele estava consciente e capaz de se comunicar. A equipe médica agiu rapidamente e transportou o piloto para o hospital de Montreal, onde ele fez exames adicionais. Ele foi diagnosticado com algumas contusões e um pequeno corte no tornozelo, nada que comprometesse a sua saúde a longo prazo. O acidente foi um dos momentos mais dramáticos da história recente da Fórmula 1 e ficou marcado até hoje pela rapidez e eficiência da equipe médica da categoria e também da célula de sobrevivência, né, de toda a estrutura que tem um carro atual da Fórmula 1. O próprio Kubica futuramente revelou que não sabia como é que ele tinha saído vivo desse acidente, devido à gravidade da batida.
Em termos de segurança, esse acidente foi um grande teste para as melhorias que seriam implementadas no carro de Fórmula 1 ao longo dos anos. Kubica foi forçado a perder a próxima corrida do calendário da Fórmula 1, mas ele foi rapidamente substituído por um jovem piloto alemão que ficou muito conhecido alguns anos depois. Com toda certeza, para quem viu esse acidente ao vivo, ficou marcado na cabeça para sempre. O acidente mostrou que as corridas de Fórmula 1 podem continuar sendo perigosas, mas que a evolução da tecnologia e com o aprendizado conforme vão acontecendo esses acidentes está ajudando a evitar o pior. Kubica retornou ao cockpit e continuou pilotando na Fórmula 1 e continuou demonstrando um ótimo desempenho nas corridas que viriam a seguir. Inclusive, no ano de 2008, ele venceu sua primeira corrida na Fórmula 1, justamente no circuito Gilles-Villeneuve, no Canadá. Caramba, uma história de superação aí do cara, né? No ano passado, o acidente quase tirou a vida dele, no outro ano vai lá e ganha no mesmo circuito. Bom, agora para finalizar o vídeo, o último acidente que a gente selecionou do nosso querido Rubinho Barrichello em 29 de abril de 1994. Era para ter sido só mais um final de semana de atividades regulares na categoria, lá no circuito de Imola. Mas esse acidente do Rubinho marcou o início do que seria um dos finais de semana mais trágicos da história da categoria, que começou com o acidente grave do Rubinho na sexta-feira, com o acidente fatal do Roland Ratzenberger no sábado e com o acidente fatal de Ayrton Senna no domingo. Ou seja, Rubens Barrichello quase entrou para a lista de vítimas fatais do circuito italiano. Rubinho era vice-líder do campeonato nessa etapa e estava apenas em sua segunda temporada de Fórmula 1. Apesar dele ter conquistado um quarto lugar em Interlagos e um pódio na corrida seguinte, o piloto que até então tinha 21 anos apenas não tinha muita expectativa para a etapa de Imola, já que o motor Hart que equipava a Jordan não era tão potente quanto os motores da Ferrari, da Renault e da Ford. De qualquer maneira, ele estava animado com os ótimos resultados que ele vinha obtendo, e com certeza ele era estimado como uma das grandes revelações do início daquela década. Ele queria mostrar serviço, então ele queria mostrar que tinha velocidade e que podia bater de frente com outros pilotos mais experientes que ele. E com certeza ele se tornou um grande personagem daquele dia de sexta-feira, mas não do jeito certo. Acima de qualquer pretensão que a Jordan podia ter, Barrichello terminou os treinos de sexta-feira em 10º colocado, 2 segundos atrás do líder da sessão, Ayrton Senna. Nessa época, a Fórmula 1 tinha classificação na sexta e no sábado, com o melhor tempo de cada piloto sendo considerado para o grid de largada no domingo. Bom, Barrichello, sabendo que tinha condições de conseguir um resultado melhor, o piloto calçou pneus novos e foi atrás de conseguir mais uns décimos para uma melhor colocação na classificação. Enquanto contornava todas as curvas desafiadoras do circuito, Barrichello não esperava por uma zebra muito alta na variante Bassa, antes da reta principal da pista. A 225 km por hora, Rubens Barrichello perdeu o controle do carro, subiu na zebra e voou. O carro da Jordan voou por cima da barreira de pneus, bateu de lado da grade da arquibancada e se capotou 2 vezes, isso antes do carro terminar de ponta cabeça. Um acidente terrível. Por causa do impacto da sua cabeça contra o cockpit, o capacete do brasileiro chegou a quebrar. Os fiscais de pista logo chegaram ao local do acidente e já prestaram um pronto atendimento, virando o carro para o lado certo e de forma até meio bruta. O Rubinho ficou desacordado e a equipe médica liderada pelo Sid Watkins levou cerca de 6 minutos para remover o brasileiro. Tudo feito com o maior cuidado para evitar qualquer dano à coluna cervical do Rubinho. De acordo com o médico, o Rubinho engoliu a própria língua e ficou morto por alguns minutos. A eficiência da equipe de resgate foi fundamental, dada a violência da batida que teve um impacto de 90 G. Logo em seguida, o Rubinho foi levado para o centro médico do autódromo, onde ele foi submetido a uma tomografia computadorizada. Foi lá, inclusive, que ele recebeu a visita do Senna, que prontamente saiu dos boxes e foi visitar ele. Logo em seguida, o Rubinho foi levado ao Hospital Maggiore, que fica a 35 km de distância do autódromo, onde ele ficou em observação. Ele também não recebeu só a visita do Senna novamente, ele também recebeu a visita de Christian Fittipaldi, que era outro piloto brasileiro que estava no grid da Fórmula 1 naquele ano. Depois de uma surpreendente recuperação, no sábado mesmo, o Rubinho já estava no circuito para acompanhar as atividades de pista. E apesar da força do acidente, felizmente o Rubinho saiu apenas com algumas escoriações, uma luxação na costela e uma fratura no nariz, mas que foram suficientes para tirar ele da corrida de domingo. E sem poder competir, o brasileiro voltou para sua casa em Cambridge, onde ele morava na época e acabou acompanhando o resto do final de semana, incluindo os acidentes fatais de Ratzenberger e Senna. Após todas essas tragédias, ele retornou ao carro da Jordan e voltou aos testes na pista de Silverstone alguns dias depois. Então é isso, galera. Esses foram apenas 3 de inúmeros acidentes da história da Fórmula 1, que provavelmente se tornará um quadro aqui no nosso canal e a gente vai estar sempre trazendo
histórias aí e diferentes acidentes que tiveram na categoria. Exatamente, então a gente pede aí para vocês deixarem nos comentários sugestões de acidentes que vocês querem que a gente faça um vídeo comentando sobre. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para ajudar a gente. E segue também a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!